capítulo de número 18, versículo de número 1 ao versículo de número 5. Enquanto você localiza, Deus abençoe aos pastores que aqui estão, eles possam abençoar demais aí a vida de vocês, amém? Quem encontrou esse texto, diga: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu quero ir também. Todo mundo encontrou. Acompanha aí comigo, em nome de Jesus. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo uma obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se desmanchou na sua mão, o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Tome o seu assento. Glória a Deus, aleluia. Glorificando ao nosso Deus, porque eu sei que Ele está aqui. Glória ao nosso Deus. Glória a Jesus. Eu queria que você emprestasse alguns minutos da sua atenção. Prometo não ser muito extensivo aqui, até por conta do horário. Nós sabemos que os irmãos ainda precisam ir embora. Esse texto que nós agora acabamos de ler é um texto muito pregado, muito conhecido. É um texto que hora ou outra está embasado em festividades, campanhas, de uma forma geral. É um texto muito bem apreciado por aqueles que amam a Bíblia Sagrada. E nós sabemos que o Antigo Testamento, ele pode ser dividido pelo menos em 4 partes, sendo lei, história, poesia e também profecia. Sobre a lei nós teríamos 5 livros, sobre a história teríamos 12, sobre a poesia teríamos 5 livros, e sobre profecia teríamos 17 livros, somando os 39 livros que compõem o Antigo Testamento. Mas quando nós nos deparamos com o grupo chamado os profetas, nós sabemos que existiram 4 profetas considerados maiores e 12 profetas considerados menores. E vale a pena nós explicarmos que essa distinção entre profeta maior e profeta menor, ela está vinculada ao período em que o profeta exerceu seu ministério e pela extensão do documento que ele deixou registrado. De forma alguma, a intenção aqui é dizer quem é maior ou quem é menor. A intenção então é separar para que fique fácil o raciocínio daqueles que vão estudar a Bíblia. Mas quando nós falamos do profeta Jeremias, que está inserido no grupo dos profetas maiores, adjunto de Isaías, Ezequiel e também Daniel, nós vamos perceber que Deus, por a sua presciência, vai dar uma reviravolta na vida deste profeta, uma vez que o capítulo 1 nos informa que o seu pai chama-se Ilquias, e este ocupa a posição de sacerdote em Jerusalém. Se ele ocupa a posição de sacerdote em Jerusalém, significa que é consequência que anos mais tarde Jeremias, por pertencer à família sacerdotal, também se tornasse um sacerdote.
E sacerdote aqui é alguém que leva do povo para Deus. É alguém que vai representar a nação diante de Deus. Mas Deus agora chama Jeremias para um ministério profético, mudando todo o curso da tua história, mudando toda a sua agenda pré-programada. E quando Jeremias ousa não atender o chamado, no capítulo 1 e o versículo 5 diz que Deus havia escolhido ele desde o ventre da sua mãe. Jeremias, nesta oração, relutando contra a chamada, diz: o Senhor, eu entendi que eu ia levar do homem para ti, mas Deus estava dizendo que ele levaria dele para o homem. Deus estava tirando Jeremias de baixo para cima, e agora levando Jeremias de cima para baixo. Deus está chamando Jeremias para ser profeta em uma nação, em um período que não é um período fácil, porque Jeremias é alguém que vai acompanhar pelo menos 5 reinados, vai ter um ministério de pelo menos 40 anos, e o maior problema é que a sua geração é uma geração que está no meio de uma guerra entre 3 poderes: a Síria, Egito e também Babilônia. E o problema não está no meio desta guerra. O problema é que Jerusalém virou as costas para o único Deus, e agora está fazendo alianças com o Egito. Quando o Egito enfraquece, a aliança é com a Síria. E Deus levanta Jeremias como uma voz de denúncia. Deus levanta Jeremias como uma voz profética. Deus levanta Jeremias como uma palavra de confronto. O problema é que o ministério de Jeremias é um ministério reprovado pela sua geração. É um ministério reprovado pelo povo que ele tem nas mãos. Mas é um ministério aprovado pelo próprio Deus. Aqui é uma diferença muito grande, porque tem pessoas que preferem a aprovação do homem do que a aprovação de Deus. Tem pessoas que preferem os aplausos do homem do que o momento de intimidade com Deus. O problema é que Jeremias vai sentindo isso na pele. E toda vez que Jeremias libera uma palavra, o povo nem sequer escuta, ao ponto que Jeremias agora vai ser conhecido como o profeta chorão, ou o profeta das lágrimas. E quando ele entra em um momento de crise com Deus, ele diz: o Senhor me iludiu, o Senhor me enganou. Mas no capítulo 20, no versículo 9, ele diz que não pode abandonar a chamada, porque essa chamada queima dentro dele. Só que Jeremias se prostra. Jeremias, ele para. E aí nós entramos no capítulo 18. E você vai perceber, quando você ler na sua casa, que o capítulo 17 de Jeremias vai encostar. Jeremias vai dar um tempo. Jeremias quer ver se as coisas mudam. Só que ele esqueceu que ele era profeta. Porque o sacerdote busca a palavra, mas para o profeta a palavra vem até a ele. É por isso que o capítulo 18 começa dizendo: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Como assim, pastor? No capítulo 17 Jeremias está querendo parar. No capítulo 17 Jeremias está querendo desistir. No capítulo 17 Jeremias está querendo sair da igreja. No capítulo 17 Jeremias não quer mais ser obreiro.
No capítulo 17, Jeremias está dizendo que é pesado demais. Mas quando chega no capítulo 18, a palavra é: e veio a minha palavra do Senhor, dizendo: pastor, eu não peguei o que o senhor está querendo pregar. Quando você não tiver força, não é você que vai até a palavra, é a palavra que vai vir até você. Eu vou falar de novo porque nós vamos entender esse mistério aqui. Deus me trouxe para dizer, ainda que você não tenha força, hoje não é você que procura a palavra, é a palavra que vem em direção até você. Eu tenho a palavra de Deus aqui. Quando a palavra chega, o cenário tem que mudar. Quando a palavra chega, a tristeza tem que sair. Quando a palavra chega, aquilo que estava dando errado tem que começar a dar certo. Porque ninguém, absolutamente ninguém, resiste à palavra. É por isso que o centurião disse: não precisa você ir na minha casa, basta uma palavra e a menina será curada. Levante a mão se você está nesse culto de enfermidade e profetiza para alguém: nesta noite não é a palavra, nesta noite é a boca do próprio Deus dizendo: levanta-te, porque a palavra de Deus chegou. Pastor, qual é a palavra? Eu vou colocar de pé aquele que caiu, eu vou visitar aquele que está triste, eu vou entrar com providência naquele que orou esta madrugada dizendo: Deus, eu não aguento mais, segura, porque nesta noite não é você que vem, mas é a palavra que vai dizendo: vamos lá, porque eu ainda venho pela minha palavra. Porque enquanto nós estamos bem, Manuel, somos nós que buscamos a palavra. Nós buscamos em oração, nós buscamos no culto de ensino, nós buscamos no estudo. Mas tem dia que nós entramos na igreja por entrar. Tem dia que a gente vem para o culto por ouvir. Não é porque você está desviado, é porque está doendo. Tem dia que você vem, todo mundo sente, você não sente nada, e alguém diz: está desviado. Está não. É porque você veio querendo entregar, mas nessa noite a palavra veio. E se a palavra veio, a palavra fala. E se a palavra fala, a palavra muda o decreto que o homem já tinha decretado. Olha Deus dizendo para Jeremias, e Deus tem uma proposta: levanta-te e desce a casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Deus está sendo muito claro aqui. Primeiro, Jeremias parou. E quem para não fica de pé, mas a palavra está dizendo: levanta-te. 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 Para que eu vou levantar? Para você descer. Porque só desce quem se levanta. Oh Jesus. Só desce quem precisa dele. Só desce quem depende dele. Só desce quem ainda conhece a voz dele. Só desce quem sabe que quando ele fala, ele muda aquilo que o homem diz que não muda. Olha o que Deus desce, porque você não vai ouvir o homem, você vai ouvir as minhas palavras. Quando eu ouço isso daqui, no versículo 2, Deus está dizendo: levanta-te, posição, desce, direção, e te farei ouvir as minhas palavras. Resposta: pastor, o que o senhor está dizendo para mim? Eu estou dizendo que nesse sábado, do dia 20 de maio de 2023, a palavra chegou. E quando a palavra vem, a palavra está dizendo: quando a palavra chega, eu te dou posição, te dou direção e também te dou resposta. Essa é a casa do Deus. Aleluia. Isso aqui é extraordinário. Essa palavra aqui é animadora. Então basta eu me levantar
estava fazendo uma obra sobre as rodas. Irmãos, aqui parece que é um conflito. Parece que Deus enganou Jeremias, porque a proposta do versículo 2 é ele levantar. Ele se levanta, e a proposta é: quando você levantar, eu te dou direção e também te dou resposta. Então Jeremias não está descendo a casa do oleiro para orar, ele está descendo porque ele quer resposta. Só que quando ele chega, Deus não dá a resposta que ele quer ouvir. Porque quando ele chega, o oleiro está trabalhando e não fala com ele. Porque há momentos que é mais interessante ver Deus trabalhando do que Deus falar. Existem momentos na nossa vida que é muito mais interessante você ver a mão de Deus do que ouvir as palavras dele. Deus estava trazendo Jeremias para dizer: o fato de eu não estar falando não significa que eu não estou cuidando de tudo aqui. Oh meu Deus, eu estou sentindo ele aqui. O fato de eu não ter mandado um profeta na tua casa, irmão Natinha, não significa que eu não tenho tudo sob controle. Então Deus está convidando alguém para dizer: você pediu uma resposta, mas eu vou te mostrar de outro jeito. Estou abrindo a visão de alguém para entender que o fato de eu não liberar a palavra não significa que eu não estou trabalhando. Levante a mão. Eu estou sentindo ele aqui nesta noite para dizer para alguém: ele está sob controle. Ela baixando a barra, ela baixando a folha, está sob controle. Tem muita gente querendo ver ele falar, mas ele quer mostrar o trabalho. Tem muita gente buscando entender: Deus, eu preciso de uma resposta. Mas Deus está dizendo: eu não vou falar nada, porque a palavra já veio. Não adianta ir na casa de fulano, de ciclano, de beltrano, porque Deus usa ele. Não adianta. Porque Deus vai mostrar para você que ele ainda está cuidando. Eu preciso insistir nisso aqui, porque tem alguém dizendo: Deus, por que é que o Senhor não falou se eu fiz tudo certo aqui? Eu estou te levando lá para você ver como eu trabalho. Ele está com um vaso nas mãos. E o Jeremias está vendo o que ele nunca viu. Porque tem provas que Deus nos leva para outro nível, para conhecer a outra face de Deus. Chega de assim diz o Senhor. É momento que Deus está pegando alguém pela mão e estou te levando para você ver como é que eu trabalho. Eu estou trazendo resposta de Jandira para alguém que disse: Deus, a minha família não está dando certo. Eu estou dizendo para alguém que veio para este culto dizendo: Deus, eu vou lá, mas eu preciso de uma resposta. A resposta é: está na mão dele, está sob o controle dele. O que Jeremias está vendo é mais do que uma resposta, é o cuidado de Deus. Porque o que está faltando para a igreja não é fogo. O que está faltando para a igreja não é sapateado. O que está faltando para a igreja é sensibilidade para saber que ele ainda está em nosso meio. Oh, Narabaxá. Quando Jeremias desce, ele volta a sentir o que ele não sentia lá de cima. E eu preciso ser responsável com essa palavra. Tem muita gente que está numa posição de honra, mas não sente mais ele. Tem muita gente de terno e gravata que prega, que canta, que ora, que expulsa demônio, mas não conversa mais com ele. Tem muita gente que acha que está de pé, mas na verdade está deitado e está dizendo: levanta e desce, levanta e volta. Irmãos, daqui tem que ter muita humildade para levantar e sair da posição que você acha que é sua. Deus está dizendo: levanta, porque eu vou te mostrar o que eu ainda não te mostrei. Jeremias desceu a intenção de Deus falar. Quem nunca
saiu da sua casa e disse: eu preciso de uma resposta, eu preciso de um sinal, eu só preciso de um louvor. Mas é tudo como esse que a palavra vem. E Deus fala: desce, desce, porque você vai me encontrar aonde você não tem mais. E quando você desce, você não ouve a voz de ninguém, a não ser a voz dele. E aí Jeremias desce, e Jeremias está parado nessa visão, porque ele está vendo que ele está trabalhando. Eu vou repetir isso aqui. Jeremias está vendo que Deus não está parado, Deus está trabalhando. Teve gente que dizia: aí Deus, ele disse: eu estou trabalhando. E aí, como é que o Senhor vai fazer? Porque eu estou trabalhando. Mas quando é que o Senhor vai trazer? Porque eu estou trabalhando. Deus, mas quando é que a porta vai abrir? Porque eu estou trabalhando. Deus, mas quando é que a igreja cresce? Eu estou trabalhando. Deus, mas quando é que aquela situação? Eu estou trabalhando. Só observa, porque eu estou trabalhando. Se tem uma coisa que Deus não vai parar de fazer, é trabalhar. E quando Ele trabalha, Ele não fala. Porque Ele não esboça de estragar aquilo que Ele está fazendo. Ele está trabalhando. Então, para que Deus nos leva? Não é para dizer, mas é para mostrar que Ele não descansa. E aí o texto diz que Ele trabalhava sobre as rodas, porque tinha uma roda que Ele dominava com o pé, e outra roda que Ele dominava com as mãos, e precisava de muita habilidade para trabalhar com o oleiro, precisava de muita coordenação motora para fazer a sintonia dessas rodas. Mas quando Jeremias percebe que ele está trabalhando, era Deus dizendo para Jeremias: quando eu trabalho, eu controlo a terra e controlo o céu, fica tranquilo. Não tem nada que não escape de mim. Não tem nada que passe desapercebido da minha presença. Eu estou trabalhando. Só que o que ele está trabalhando é frágil. O que ele está trabalhando não é fácil de trabalhar. E de repente, Jeremias não está mais nem interessado na resposta. Ele está vendo Deus trabalhar. É o suficiente. Só que o vaso que está nas mãos do oleiro se desmancha. Pastor, mas na minha versão está se quebra. Se quebrou é porque está seco. Mas se desmanchou é porque ainda tinha óleo lá. Aleluia. Tinha água, tinha argila. Esse barro aqui se desmancha. Só que ele se desmancha nas mãos de quem pode fazer de novo. Ele não cai na mesa. Este barro não cai no chão. Ele cai nas mãos do oleiro. Então sabe por que Deus não está te respondendo? Porque Ele não pode perder o que está na mão dele. Meu Deus do céu. Sabe por que Ele não mandou ninguém na tua casa? Porque Ele está preocupado com aquilo que está no controle dele. Está dizendo: está na minha mão, eu não posso deixar perder. Só que Jeremias conhece de olaria. Ele diz: aqui já foi. Este vaso não tem mais jeito. Agora tem que começar tudo de novo. Porque quando um vaso se desmanchava nas mãos de um oleiro, ele tinha que tomar uma decisão, Wilson. E a decisão é: ou eu começo de novo ou eu descarto. Ou eu tento de novo, ou eu abro mão e começo do zero com outro barro. Oh, aleluia. Só que esse oleiro não desiste daquilo que está na mão dele. Eu preciso falar isso aqui, irmão. Ele está dizendo: eu não desisti da igreja que você pastoreia. Eu não desisti da família que você mora. Eu não desisti do ministério que eu confiei. Eu não desisti do avivamento que eu prometi sobre este lugar. Eu estou sentindo que Ele está sobre o controle aqui.
colocasse no lugar do barro agora, tem alguém dizendo, joga fora e começa com outro barro mais fácil. Tem alguém dizendo, abre mão e começa com quem quer dizer, não posso. Meu Deus. Porque esse barro já deu muito trabalho para mim. Mas eu sei trabalhar com quem me dá trabalho. Jesus, se você conseguisse ver o que eu estou vendo agora, eu estou vendo Deus respirando, dizendo assim, eu não abro mão daquilo que está na minha mão. Eu não abro mão de quem ainda fraco ora. Eu não abro mão de quem mesmo querendo parar, ainda não parou. Pastor, e quem parou dizendo, ainda está na minha mão, não tem jeito. Ainda está na minha mão, está no meu controle. Meu Deus, Deus está trazendo alguns Jeremias neste mundo para dizer, enquanto você parou, eu não deixei de trabalhar. Enquanto você pensou em desistir, eu não parei de investir. É por isso que eu não estou abrindo mão, porque está no meu controle. Deus leva Jeremias, eu vou encerrar aqui. Deus leva Jeremias para dizer, aquilo que é descartável para você é reutilizável para mim. Aquilo que é insignificante para a igreja, para mim não é. Deus está falando com alguém aqui. Deus está tratando com alguém aqui que disse, ninguém me vê mais. É só fofoca com o meu nome. Deus está na minha mão, eu estou trabalhando. Porque eu tenho capacidade de fazer quantas vezes eu achar necessário. Pastor, e por que eu não consigo dar glória? Porque Ele está amassando para fazer de novo. Como eu sinto Deus nesse lugar aqui. Pastor, por que ninguém me enxerga? Porque você está escondido na mão dEle. É melhor estar escondido na mão dEle, ter medo, do que estar à vista e estar quebrado. Eu sinto Deus nesse culto de festividade para dizer, há um tempo novo de Deus para essa casa. Há um tempo novo de Deus para essa cidade. Há um tempo novo de Deus para este município. Há um tempo de Deus para esta geração. Ele está dizendo, eu estou trabalhando em vasos aqui. Feche os olhos para ter uma unção profética aqui neste lugar. Enquanto Ele te amassa, vai sentir a mão dEle em todas as áreas da tua vida aí. Pastor, e qual é a resposta que eu levo? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E operando eu, ninguém impedirá. Não é o governo, não é a porta fechada, não é a oposição, não é aquele que não gosta, agindo ele, trabalhando ele, ninguém pode impedir. Eu estava dizendo, Israel está na minha mão, Jesus. Se eu precisar derrubar, eu derrubo, mas eu levanto a hora que eu quiser. E nós viemos para cá e eu disse, Deus, o que o Senhor quer falar lá? Ele disse, diga para os meus vasos que eu vou quebrar, mas vai ficar na minha mão, vai estar sob controle. Eu não sei se você tem coragem de ouvir agora.
agora o que Deus vai dizer para você. Mas Ele está dizendo, vai chegar um momento que vai ser só eu e você, mas você vai estar na minha mão. E aqui está na minha mão, aqui não é ameaçador, é mão de cuidado, é mão de carinho. E quando Jeremias compreende a visão, a palavra vem. Versículo 5. Porque primeiro Deus mostra, depois Deus fala. E ele disse, não posso eu fazer da mesma forma com Israel, como fez este oleiro, como este vaso. Porque no capítulo 17 Jeremias disse, não tem mais jeito. No capítulo 17 Jeremias falou, não tem mais condição. E quando a gente entrega os pontos, a gente se prostra. Eu queria muito estar aqui amanhã, mas eu não vou estar, mas eu vou liberar uma palavra aqui. Amanhã será o melhor culto que vocês terão nesta igreja nesse ano de 2022. Porque você está saindo desse lugar com uma certeza, eu estou quebrado, eu estou destruído, eu estou desmanchado, eu estou desse jeito, mas eu estou nas mãos de quem pode. Consegue esconder. Quando eu exalto, ninguém abate. Quando eu abato, ninguém exalta, porque está na minha mão. Perceba que o texto diz que está na mão, porque mão fala de controle absoluto. E eu encerro essa palavra dizendo para alguém que veio aqui dizendo, Deus, eu preciso que o Senhor fale. E Deus está dizendo, eu não vou falar porque eu já te mostrei que está sob o meu controle. Aleluia! Pastor, e o que eu faço? Continue cantando, continue fazendo, mesmo quebrado, continue na mão dele. Quem não se lembra de Davi quando foi perguntado o que você quer, cair na mão do homem, e eu caí na mão de Deus, eu disse na mão de Deus. Porque Deus é misericordioso. Com a permissão do nosso pastor, se for possível, se coloque de pé. Eu quero orar para você. E eu quero dizer, olhando nos seus olhos, que a sua casa está nas mãos de Deus. Eu quero dizer que o teu emprego não está na mão do teu encarregado, está nas mãos de Deus. Eu quero dizer que o teu filho que não veio para este congresso não está na mão do mundo, está na mão de Deus, está sob controle. Enquanto eu estiver olhando é porque tem controle. Fecha os teus olhos assim. Senhor Deus e Pai, meu Deus, essa palavra foi pregada por ordem do céu aqui. Não é isso que eu queria, mas eu estou aqui para servir. E o Senhor está dizendo para alguém que veio aflito para esse encontro. E o Senhor manda dizer para você, está na minha mão. Oh Jesus, obrigado. Não fugiu do meu controle. Olá, Senhor. Deus está falando do sonho de alguém aqui. E Ele está dizendo, esse sonho está distante para você, mas está na minha mão. Está sob o meu controle. Aquele projeto que você até idealizou, você se frustrou, está sob a minha mão. Aquela família que você tanto ora para eu alcançar, está sob o meu controle.
Eu não vim com uma palavra para você pular aqui, eu vim dizer que Ele está controlando todas as coisas. Eu vim dizer para os pastores que oraram dizendo: Deus, como é que vai ser daqui para frente? Ele disse: continua do mesmo jeito, porque está na minha mão. Da igreja cuido eu, sou eu quem faço todas as coisas. Meu Deus. Eu queria que você começasse a orar agora, porque não tem resposta melhor do que essa. É você voltar para a tua casa, colocar a mão na maçaneira e dizer: aqui está no controle de Deus. É você olhar para aquele que um dia estava aqui, não estava, mas ele está no controle de Deus e está no tempo dele. Sabe qual é a frustração do diabo? É que você mesmo quebrado ainda sente a mão dele sobre a tua vida. Aleluia, aleluia. O problema do diabo é que mesmo não querendo vir, quando você vem, aquele acorde de guitarra toca o teu coração. E a tua